Vamos para mais um tópico aqui de termodinâmica. A nossa discussão agora é em torno de máquinas térmicas, né? Como funciona uma máquina térmica? Primeiro, o que é uma máquina térmica? Toda máquina térmica é aquele aparelho, é aquele equipamento que trabalha segundo ciclos termodinâmicos, tá? Ou seja, todo aparelho que por meio de transformações termodinâmicas consegue, ao receber calor, realizar trabalho, ou seja, entregar para você alguma outra forma de energia que não é calor. Por exemplo, no caso de um motor de um veículo, independente do combustível que ele use, o motor o que ele faz? Recebe energia térmica de algum lugar, né? Não interessa de onde, mas ele recebe essa energia térmica e entrega para você movimento. Então, na prática, por meio das operações que eu faço com os gases em ciclos termodinâmicos, ou seja, compressões, expansões, aquecimentos, resfriamentos, por meio dessas operações eu consigo fazer com que o motor no final entregue para mim energia cinética, movimento. Então, uma máquina térmica é basicamente aquele equipamento onde, por meio de ciclos termodinâmicos, eu consigo realizar trabalho entregando alguma outra forma de energia para você que não é calor especificamente. Mas essa máquina termodinâmica recebe energia térmica de uma fonte de energia e também desperdiça uma parte dessa energia térmica, jogando ela dentro do meio ambiente, dentro do ambiente onde a máquina térmica está. Independente desses pequenos detalhes, a nossa máquina termodinâmica será aquela que, operando em ciclos, recebe energia de uma fonte de calor, realiza trabalho e também desperdiça parte dessa energia. A parcela desperdiçada é fundamental para a gente. Qualquer máquina termodinâmica vai ter uma parte da sua energia desperdiçada. Ela não consegue operar fazendo com que 100% da energia recebida seja convertida em alguma coisa eficiente, como no caso de um trabalho, ou no caso de movimento, ou independente de como a gente pensar na entrega da energia. Nenhuma máquina termodinâmica consegue ter 100% de rendimento. Independente do tipo de máquina térmica que nós estivermos conversando nesse momento, isso é uma verdade universal. Nenhuma máquina termodinâmica consegue apresentar 100% de rendimento, 100% de aproveitamento da energia que é entregue para ela. Então isso é um detalhe importante, tá? Qualquer máquina térmica, independente do ciclo de operação, independente do combustível, nenhuma máquina térmica consegue apresentar 100% de rendimento. Então, o aproveitamento dessas máquinas sempre será inferior a 100%. Gente, independente do tipo de máquina que eu estiver trabalhando, isso é importantíssimo. Mesmo que você pense, existe uma máquina ideal, existe uma máquina, digamos, entre aspas, perfeita, essa máquina, mesmo essa, para que ela consiga existir, não do ponto de vista prático, mas do ponto de vista termodinâmico, ela não vai conseguir ter 100% de rendimento. Professor, e do ponto de vista prático, a coisa piora muito. Porque do ponto de vista prático, nós estamos sujeitos a outros níveis de perdas, a outros níveis de interações que não estão agora limitados à termodinâmica. Eu tenho perdas mecânicas, por exemplo, com geração de som, geração de luz, atrito. Além dessas perdas termodinâmicas, né, além das perdas termodinâmicas que existem, eu tenho também essas outras formas de perda de energia que eu não tenho domínio sobre elas. Elas existirão sempre. Eu posso minimizá-las, eu posso reaproveitá-las, também não em sua totalidade, mas uma máquina termodinâmica, uma máquina que opere recebendo energia térmica especificamente, jamais conseguirá converter essa energia térmica em trabalho em sua totalidade. Nenhuma máquina termodinâmica apresenta aproveitamento de 100%. Todas elas apresentam aproveitamento inferior a 100%
obrigatoriamente. Essa é a primeira verdade que você tem que levar com você. Dentro desse ambiente agora, dentro dessa nova verdade de que não há 100% de aproveitamento, existem classes de máquinas termodinâmicas que eu vou apresentar para você devagar, uma de cada vez, tá? Com calma. Então, vamos começar primeiro pela definição da máquina térmica. A máquina térmica, então, é a máquina que operando em ciclos que envolvem expansões, compressões, aquecimentos e resfriamentos. Então, quando eu falo ciclo termodinâmico aqui, eu estou me referindo a transformações de pressão, volume e temperatura. Lembrando que essa temperatura é a temperatura absoluta do gás, então ela tem que estar na escala Kelvin necessariamente. Tá? Então é todo gás, todo aparelho que, operando por meio de ciclos termodinâmicos, recebe energia de uma fonte de calor, parte dessa energia consegue aproveitar na forma de trabalho e parte dela é desperdiçada na forma de calor também, só que para o ambiente. Para a gente conseguir visualizar melhor o que é essa coisa de ciclo termodinâmico, deixa eu mostrar um ciclo termodinâmico para você de uma máquina térmica qualquer que seja ela. Independente da máquina térmica, isso aqui vai ser verdade. Então deixa eu te mostrar um ciclo de uma máquina qualquer. Acompanha aqui. Temos aqui então um ciclo termodinâmico, que pode ser, por exemplo, a representação do ciclo de operação de uma máquina térmica como essa, né? Onde que nós identificamos cada parte desse processo de funcionamento, desde o recebimento da energia até o desperdício de energia e, como consequência, a realização de trabalho. Então, acompanha aqui. Esse ciclo é um ciclo do tipo A, B, C, D, A, que eu desenhei necessariamente no sentido horário, porque eu quero que aqui o trabalho seja um trabalho positivo, ou seja, eu quero que a minha máquina termodinâmica seja uma máquina onde o gás realiza trabalho sobre o ambiente. Então, na prática, eu faço o carro se movimentar na rua por meio de expansões e compressões do gás, seria mais ou menos isso. E ele começa no ponto A, começa e termina no ponto A. Coisas que nós sabemos: variação da energia interna igual a zero. Num ciclo termodinâmico, como a temperatura de partida é igual à temperatura de chegada, então a variação da energia interna para o ciclo vale zero. Observe que a variação dessa energia interna para as etapas não é necessariamente zero, mas isso é uma outra discussão. Já já a gente passa por ela, inclusive. Voltando aqui para o ciclo termodinâmico, analisando cada etapa do processo de transformação, o que nós temos? Primeiramente, de A para B, nós temos um aumento de pressão do gás a volume constante. Então, isso é uma transformação isocórica. Nesse tipo de transformação, à medida que eu aumento a pressão, eu aumento também a temperatura do gás, ou seja, aqui um aumento da energia interna, sem realização de trabalho. Ou seja, nessas condições, o gás precisa receber energia térmica para ter a sua temperatura elevada. Então, de A para B, nós temos um primeiro passo, um primeiro processo de transformação com entrada de energia térmica no sistema. Então, de A para B, esse primeiro processo aqui é um processo por onde eu tenho entrada de energia térmica, o calor entra. Vamos associar então a uma fonte quente, inevitavelmente, tá? Para dizer que a energia interna está entrando, e tudo isso sem que haja realização de trabalho. De B para C, por outro lado, nós temos uma expansão a pressão constante. Já que a pressão é constante e eu tenho também aumento do volume, então há, além de realização de trabalho, aumento de temperatura. Mais uma vez o gás aquece, só que agora ele aquece também num processo de expansão termodinâmica. Então, de B para C, eu tenho entrada de energia térmica e, como consequência, expansão e aumento de temperatura. Então, mais uma etapa de aquecimento do gás. Então, desse modo,
mais uma etapa em que a entrada de energia térmica, vamos associar isso então de novo a uma fonte quente. Temos dois processos termodinâmicos onde há entrada de energia. De C para D, por outro lado, o que nós temos é uma diminuição de pressão com volume constante. De novo, é uma transformação isocórica, não há realização de trabalho, mas ao fazer a pressão cair, inevitavelmente a temperatura do gás também irá cair. Eu tenho uma redução de pressão com um eventual resfriamento. Para que isso aconteça, eu preciso que haja saída de energia térmica do sistema. Então, já nessa etapa C, o que nós temos é um processo onde a energia térmica é jogada para o ambiente. Digamos então que essa seja a minha fonte fria, seja um momento termodinâmico em que o meu motor desperdiça parte da energia. De D para A, agora no último processo, na última etapa do ciclo, o que nós temos é um processo isobárico de compressão do gás. Compressão constante. O que eu tenho ao reduzir o volume do gás é uma queda de temperatura. Então, compressão com resfriamento. Resultado disso, saída de energia térmica inevitavelmente. Então, desse modo, o que nós temos aqui nessa última etapa é mais um fenômeno termodinâmico onde há saída da energia térmica. Então veja que eu tenho entrada de energia e tenho saída de energia. Enquanto a expansão do gás acontece a uma pressão extremamente alta, a compressão desse gás, por outro lado, acontece numa pressão baixa. Então, o trabalho termodinâmico associado a essa última etapa é um trabalho menor. A outra parte, essa energia que permaneceu, digamos, dentro da máquina térmica, foi utilizada para a realização de trabalho. O que nós temos aqui, então, é parte de energia entrando, parte de energia sendo desperdiçada, parte de energia sendo utilizada na forma de trabalho. Como que eu vejo o aproveitamento dessa energia? Isso aqui é a minha fonte. Então, inevitavelmente, a fonte é aquele 100% que você deve analisar, é aquele 100% que você deve considerar. É de onde vem a tua energia necessariamente. Uma parte dessa energia jogada no meio, por exemplo, 40% dessa energia foi jogada fora. E por outro lado, no caso do trabalho, é o que sobra. Então, se 40% dessa energia for desperdiçada na forma de calor, 60% vai ser utilizado na forma de trabalho. Podemos ter outra relação. Em máquinas térmicas convencionais, em máquinas do nosso dia a dia, a gente pode chegar aqui a 80% dessa energia desperdiçada para o ambiente, o que faz com que o trabalho, com que a energia aproveitada seja de apenas 20%. Na realização de trabalho, eu tenho um trabalho maior associado à expansão do gás e também, ao longo da compressão, eu tenho um trabalho menor associado a essa compressão. Como o trabalho ao longo da expansão é mais alto que o trabalho ao longo da compressão, então sobra trabalho positivo para mim. Essa é uma máquina termodinâmica que provoca realização de trabalho a partir da operação realizada pelo gás. Então ela entrega para mim trabalho. O trabalho termodinâmico na expansão é maior que o trabalho termodinâmico na compressão. Isso não significa que a maior parte da energia vai ser utilizada na forma de trabalho. Não, aqui são dois conceitos diferentes. Então, só para retornar, só para esclarecer ainda mais esse tipo de relação, eu não estou me referindo à energia aproveitada. Quando eu digo de trabalho para você, aqui dentro desse trabalho eu tenho o trabalho realizado ou sofrido pelo gás em todas as etapas termodinâmicas. Independente da máquina térmica que você tiver, o trabalho realizado, se é uma máquina térmica de ciclo termodinâmico no sentido horário, se é uma máquina térmica que você quer que realize trabalho, o trabalho realizado na expansão do gás sempre será maior que o trabalho realizado na compressão do gás. Isso não tem a ver
com a energia ser aproveitada ou não. Isso tem a ver com a nossa máquina conseguir realizar trabalho. Então, nesse exemplo, por acaso, o trabalho realizado no processo BC é maior que o trabalho realizado no processo DA. Mas o que eu me refiro aqui como máquina térmica não é o processo BC ou o processo DA especificamente. Eu estou me referindo ao ciclo termodinâmico como um todo. Como que eu posso escrever esse rendimento, esse aproveitamento dessa máquina térmica? Isso é uma outra etapa que a gente precisa fazer. Como que matematicamente eu me refiro a esse rendimento? Acompanhe aqui. O rendimento de uma máquina térmica é a relação entre a energia que entra e a energia que é aproveitada. Ou seja, o rendimento ele pode ser escrito aqui no caso da nossa máquina termodinâmica como sendo a razão entre o trabalho realizado pelo gás e a quantidade de energia térmica que vem da fonte quente para o motor termodinâmico. Isso é um rendimento. Em qualquer hipótese, rendimento sempre será útil, a parcela de energia útil, pela parcela de energia total. É assim que se escreve rendimento, seja ele rendimento termodinâmico, seja ele rendimento de uma máquina elétrica, no caso de um gerador, no caso de um receptor, seja ele o rendimento mecânico associado, por exemplo, a um motor que levanta um elevador, um motor que realiza trabalho. Então sempre vai ser a relação entre o útil e o total. Pode ser dado pela relação não apenas entre as energias, mas também pela relação entre as potências. Nesse caso, potência útil pela potência total, potência aproveitada pela potência total. Como, por conservação de energia, tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai, ou seja, nós podemos escrever que o calor que vem da fonte quente é igual ao trabalho mais o calor que é lançado na fonte fria, então esse trabalho pode ser escrito como sendo a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, ou seja, calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Basicamente passar um para o outro lado, né? Passar esse calor da fonte fria que está positivo aqui, para o outro lado ele vem negativo. Vale a observação, apenas um pequeno detalhe, de que eu já estou me referindo a essas energias como sendo energia que entra e energia que sai. Eu poderia ter uma confusão de sinais aqui se eu adotasse um sinal negativo, mas isso não é comum. Então a gente já está trabalhando, digamos assim, as quantidades modulares das energias. Já são interpretações ligadas à energia de entrada e energia de saída. Eu não preciso mais me preocupar com sinais. Pensando nisso e fazendo algumas pequenas substituições, a gente consegue chegar a uma equação que tem mais ou menos essa cara aqui. Você vai encontrar essa equação aqui, que na prática é a forma como a gente escreve o rendimento para uma máquina térmica qualquer. Essa máquina térmica, independente de ser uma máquina térmica que recebe gasolina ou que recebe vapor, como máquinas a vapor, por exemplo, ou máquinas a diesel, máquinas a álcool, independente da máquina térmica que eu tiver, o rendimento geral para uma máquina térmica é sempre escrito desse modo. Nós vamos ver já já como funciona a máquina térmica de Carnot, especificamente, que é a máquina que tem para nós o maior rendimento possível dentre todas as máquinas térmicas prováveis, dentro de todo o conjunto de máquinas térmicas que a gente pode imaginar. Ou seja, de máximo rendimento, né? Então, o que acontece? A máquina de Carnot, ela tem uma forma própria de escrever o rendimento dela. Isso não a impede de ter o seu rendimento escrito nessa forma. Esse rendimento, essa cara de rendimento, vale para qualquer máquina térmica, mesmo a máquina de Carnot. Agora, a máquina de Carnot tem uma forma de escrever esse rendimento que é própria dela. Para que outra máquina tenha um rendimento
como o rendimento da máquina de Carnot, eu preciso que ela respeite regras muito claras, regras muito específicas, como as regras que a máquina de Carnot também respeita, tá bom? Como fica o rendimento da máquina térmica de Carnot, especificamente?